Boa noite aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita hoje experimentarmos a sua paz. Iniciamos agradecendo aos companheiros que organizaram este encontro, porque é muito importante, dando sequência àquilo que os companheiros que me precederam disseram. Estamos convencidos de que o mundo melhor que nós buscamos encontra-se na prática e depois disso na proposta que Jesus nos oferece. E dessa forma, encontros desta natureza são sempre agregados de valor e de importância. A todos aqueles que trabalharam, que militaram, a comunidade espírita de Anápolis, fica a nossa manifestação de gratidão e de respeito. Ao companheiro que cantou antes de nós, da mesma forma, porque melhor que o silêncio, só a música. Aos amigos todos que estão aqui presentes, aos companheiros da Federação Espírita do Estado de Goiás, sempre cúmplices daquilo que nós propomos, das nossas obras, dos nossos trabalhos, a quem também devotamos respeito. E isoladamente a minha companheira pela cumplicidade que marca, chancela tudo aquilo que eu realizo. Vamos trabalhar. Roteiro para uma nova vida. A única maneira de termos uma nova vida é aprendermos a pensar de maneira nova. Então, quando recebemos a proposta desse encontro, é fundamental entender que a doutrina espírita está conosco há muito tempo. Mas quando se fala de uma visão nova dela, a única maneira que temos é de fazer dela uma nova leitura. E os espíritos aqui cantam nas inúmeras palestras, livros e cursos e todas as maneiras onde o conteúdo espírita chega até nós sobre a necessidade do amor. O amor é, certamente, o tema mais difícil para nós. O amor é certamente o tema mais complexo para tratarmos, lidarmos, e nesse momento, alguns dos amigos aqui, espíritas, frequentadores de outras casas, devem pensar assim: você que pensa. Amor na nossa casa é o que mais falam. Fala de amor a semana inteira, em vários livros, em vários temas. O amor é o que mais é dito lá na nossa casa espírita. Eu sei. Eu tenho certeza disso. Mas não é disso que eu estou falando. Porque falarmos do amor dentro do ambiente espírita é a coisa mais fácil que tem. Você chega em 5 minutos, estamos todos banhados pelo Evangelho, pela música, por tudo aquilo que a fraternidade espírita propõe. 5 minutos aqui nós começamos assim. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmão? É muito fácil falar de amor dentro do ambiente espírita. Aí ficamos banhados por eles, mergulhamos nisso, tal que é que uma hora acaba a palestra e você vai para sua casa. E chegando na sua casa tem lá alguém que não veio. Aí você diz assim, boa noite, e ele não responde. Aí você fala, tá vendo? É assim, ó, o pessoal fica falando de amor lá, porque não sabe como é que é aqui. Se eles conhecessem como é que é a minha casa, não ficava falando de amor lá, ó. E é esse o nosso desafio. É levar aquilo que colhemos dentro do ambiente espírita para além das fronteiras espíritas. É aprender a ficar feliz pelo fato de sermos espíritas. Porque uma coisa que eu penso sempre, somos espíritas, indicamos o espiritismo para as outras pessoas, tentamos fazer com que os outros encontrem o que nós encontramos aqui. E sabe por que muita gente não vem? Porque caminhamos pela vida tão tristes, iguais àqueles que não conhecem a doutrina espírita. E há de ter em nós alguma marca, alguma evidência que nos diferencie daqueles que não conhecem o espiritismo. Se não ser espírita, para quê? Se for para ser igual. Então, falarmos do amor é o ponto basilar para falarmos num novo roteiro de vida. Olhar o amor sobre uma nova ótica, nunca vista antes. Mas, como estava dizendo, é um dos temas mais complexos. Tanto, que quando os Espíritos e o próprio Evangelho vêm nos explicar sobre Deus, eles só encontram 2 possibilidades. Deus é Pai e Deus é amor, nada mais. E depois cantam os Espíritos que o amor do Cristo nos sustenta. Que o amor de Deus sustenta o universo,
para termos uma ideia da grandiosidade que é o amor. Aí nascemos nós, e a proposta dos imortais é que venhamos a experimentar esse amor. Por isso é difícil, por isso é complexo. No entanto, Deus facilitou o nosso trabalho. Deus sabia da impossibilidade de nós colocarmos, absorvermos o amor na sua grandiosidade. Então o que ele fez? Ele picou o amor, fatiou, compartimentou sob o ponto de vista técnico. Ele pegou o amor e dividiu em amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor à pátria, amor aos animais, amor de avô, amor de avó, amor de marido, de esposa. E assim nós vamos desenvolvendo facetas desse amor, pedaços, fatias desse amor, para que um dia, na somatória das reencarnações a qual somos submetidos, todos esses amores vão se fundindo e até que, enfim, uma vez o indivíduo simplesmente ama, ponto e acabou. Mas vamos desenvolvendo parte a parte, faceta a faceta. Mas se o amor é a origem e o fim da vida, o começo e o destino nosso, a pergunta também é simples. Afinal de contas, por que amar é tão difícil? Por que é difícil nós encontrarmos todo o amor que nós pregamos aqui, que nós cantamos aqui, na vida lá fora, no nosso dia a dia comum? E a resposta assentar-se-ia num defeito de observação clássico. Nós temos um erro quando o assunto é amor. Nós aprendemos errado e também passamos errado. Nós acreditamos que amor é um sentimento. Já viu isso, não? A gente fala que eu estou sentindo amor, não estou sentindo amor. Então, essa ideia de que o amor é um sentimento comprometeu toda a nossa definição real sobre ele. Porque o amor nunca foi um sentimento. Ele até gera um sentimento. Quando a criatura ama, ela é envolvida por um sentimento que lhe é proporcional, mas o amor não é sentimento. E por razões óbvias não poderia ser. Porque se Deus é amor, como pode ser Deus algo tão superficial, volúvel? Porque sentimento é assim. Se agora eu começar a contar para os amigos aqui algo triste, o sentimento de vocês é um. Se eu começar a contar algo engraçado, o sentimento é outro. Como pode ser o amor que sustenta a vida ser algo tão flutuante, tão oscilante, tão vulnerável? Então o amor não poderia ser um sentimento. E o nosso impulso imediato é esse, afinal de contas, se amor não é um sentimento, afinal de contas, o que ele é então? Mas antes de dar a nossa definição de amor, nossa, porque consta num dos nossos livros, meu e dela, que gera essa reflexão, eu devo dizer antes que a nossa definição de amor não é nada romântica, mas a única capaz de atravessar mundos de provas e expiações, mantendo a proposta do Evangelho. E amor nunca foi um sentimento. Amor é uma decisão. O Espírito decide amar e depois disso ele empenha toda a sua estrutura de ética e moral para cumprir isso que ele se propôs. Então, o amor nunca foi um sentimento. Uma observação mais cuidadosa sobre o Evangelho vai deixar claro que nunca os Espíritos, nem Jesus falou a respeito de sentimento, mas o amor é uma decisão. Nós decidimos amar, ponto e acabou. E aí, algum dos companheiros aqui poderia contestar dizendo: Ruse, eu acho que você está enganado. O amor não pode ser uma decisão, não faz sentido. Aí eu convido os amigos a uma reflexão. Quem aqui é mãe? Levanta a mão para mim saber, por favor. Mãe, muita mãe. Mãe é bom. Mãe é bom. Mãe, responde uma coisa para mim. Como é que você fez o dia que você ficou sabendo que estava grávida? Lembra dessa? Você ficou sabendo que estava grávida, foi contar para o marido, para a família. Como é que foi? Como tem muita gente aqui, não dá para todo mundo falar, eu vou facilitar. Opção A. Opção A. Ficou sabendo que estava grávida, chegou em casa, reuniu a família e falou: pessoal, tem uma boa nova para contar. Estou grávida.
Quando o pessoal foi comemorar, falou: não, 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 comemora não. Vamos esperar nascer, ver se é flor que se cheire. Vamos ver como é, vamos esperar crescer um pouquinho, ver como é que tá com os amiguinhos, se tem uma envergadura moral. Vamos ver depois, a gente comemora. Essa é a opção A. Opção A. Opção B. Ficou sabendo que estava grávida, 3 segundos depois já amava a tal ponto de dar a vida por alguém que nem conhecia. Como é que foi com você? Amor sempre foi uma decisão. O evangelho não poderia estar assentado em nada tão superficial e frágil como sentimento, porque as crianças amam de acordo com o sentimento. E o problema é que muitas vezes nós crescemos em idade, mas mantemos a nossa estrutura emocional ainda infantil. Tanto é que você pergunta hoje que os casamentos são cada vez mais curtos. Por que casou? Porque eu senti amor. Por que separou? Parei de sentir. Então, quem ama de acordo com o que sente é criança. E se tiver dúvida, faz o teste. Pega seu filho, 4, 5, 7 anos, sei lá, leva num shopping, tem shopping aqui? Leva num shopping e solta. Deixa comer o que quiser, compra chocolate, brinquedo, o que ele quiser. Deixa ele comer até se entupir. Acabou. Ele passou em tudo que ele queria. Aí você fala assim pro seu filho: filhinho, você ama papai? O que ele vai falar? Os vivos agora. O que ele vai falar? Sim, ele ama, ama. Só que saindo do shopping, você lembra que tem uma vacina que ele não tomou. Aí você pega o moleque, leva lá pro centro de saúde, segura ele à força, um estranho vem, aplica a injeção. Aí você pergunta assim: filhinho, você ama papai? Ele fala: você não é meu pai. É isso. Então a consciência infantil ama de acordo com o que sente. Nós nos tornamos adultos e ainda queremos amar de acordo com aquilo que sentimos. E a proposta do Cristo não poderia ser tão vulnerável. Então amar sempre foi uma decisão. O Espírito decide amar. E de acordo com a sua elevação espiritual, ele se empenha em manter isso. Pronto, já acabou. Se não fosse assim, imagina a cena. Deus nos entregando para Jesus. Deus ia chamar Jesus, dizendo: Jesus, tem umas ovelhas aí que eu vou te entregar. Se amor é um sentimento, Jesus ia olhar e falar assim: Senhor, posso dar uma olhada nas ovelhas antes? Que tem umas aí que eu acho que não vai dar certo. O que Deus fez? O que Jesus fez para Deus? Não perco nenhuma das ovelhas que o Senhor me confiou. Decisão. Ele simplesmente decide, o resto é o trabalho. Então, enquanto as nossas relações, sejam elas em qualquer nível, forem baseadas em sentimento, o nosso comportamento será sempre infantil. Enquanto o amor não for entendido como uma decisão, como algo que o Espírito se dedica, empenha e não espera que aconteça, nós nunca entenderemos o amor do Cristo. E como prova disso, o próprio Jesus, que sai de alturas estelares para vir aqui embaixo apanhar de pó e pedra de nós. Amor nunca foi um sentimento, ele sempre foi uma decisão. Até porque, se amor fosse um sentimento, ninguém nessa sala mais estaria casado. Porque tem dia que se acorda de manhã, olha para o lado e pensa: onde é que eu estava com a cabeça? Pois é, mas estão casados. E todo mundo passa por isso, menos ela. Mas vocês todos passam por isso, eu tenho certeza. Você fala: gente, onde é que eu estava com a cabeça? Pois é, mas prosseguimos aqui. Porque amor nunca foi um sentimento. E se amor fosse um sentimento, os nossos filhos seriam todos órfãos. É ou não é? Porque seu filho nasce, você começa a renunciar a tudo que você gosta, não viaja mais, não compra mais o que quer, porque tem o futuro do filho, a escola do filho, o filho. Tudo gira em torno do filho. E aos 14 anos de idade, ele já tem certeza que sabe mais do que você. Se amor fosse um sentimento, estavam todos órfãos.
Não haveria sentido de continuar. Ainda não quando eles fazem 18 anos e contam em quem vai votar. Você fala, não é possível. Puxou para sua mãe, não pode ser. Então, amor nunca foi um sentimento. Nós nos equivocamos desde o entendimento basilar e por isso muita coisa do Evangelho não faz o menor sentido. Tanto é que ressalto para não parecer que isso tenha vínculo com a doutrina espírita. Isso é particular que eu vou contar agora. Eu nunca entendi muito bem o casamento católico. Não fazia sentido para mim. Eu vou explicar. Os noivos resolvem casar, compra casa, aluga casa, compra presente, compra roupa, bolo, móveis, faz aquele monte de conta, aquele monte de dívida. Depois que está tudo pronto, o padre chega por último e fala assim: é de sua livre, espontânea vontade, casa-se agora, padre, agora. Depois que está tudo pronto, o senhor chega agora e não fazia sentido para mim. Porém, estudando a questão mais a fundo, tentando uma nova visão do amor para a construção da obra, aí eu percebi que eu estava errado e o padre católico está certo. Porque quando ele pergunta se você aceita casar com fulano, com ciclano, ele está perguntando qual é a sua decisão. Ele não quer saber se você comprou casa, se você gastou dinheiro com festa, se comprou móveis, nada disso. Ele não está se preocupado com nada disso. Ele faz a pergunta basilar: fulano de tal, você aceita casar com ciclano, com ciclana? Ele quer saber qual é a sua decisão. Ele está correto. Eu estava errado. E ele ainda avisa que o sentimento vai mudar. Fulano de tal, você aceita casar com ciclano? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ele avisa que vai mudar. E pergunta: aceita? Você falou sim. Então sempre foi uma decisão. Nunca foi sentimento. Somente uma visão sobre essa ótica pode nos dar do Evangelho a sua visão primeira. Você olha para as pessoas e já não espera mais um sentimento para amá-las. Você decide amá-las, entendendo que esse é um dos imperativos da vida, porque você vai amar, ponto. Nascendo e morrendo infinitas vezes, a vida não vai desistir de você. Você vai um dia amar, ponto. E esse assunto é tão complexo e nos causa tanta estranheza que ele dá origem a várias questões interessantes, como, por exemplo, nos relacionamentos, maridos, esposas, namorados e similares, sempre se deparam com questões interessantes. Por exemplo, mas elas, é verdade, mas elas olham para os rapazes e perguntam assim: amor, você me ama? Pergunta fácil de responder, ou não é? Quando elas perguntam: amor, você me ama? O que vocês respondem? Muita gente, eu devia ter chegado antes para a gente ensaiar a resposta. Não deu, então eu vou explicar e depois edita o vídeo, tá? Quando eu perguntar, vocês respondem sim. Os que diriam não, para me ajudar, mintam, tá? Aí é assim, você chega, a sua esposa fala assim, sua namorada: amor, você me ama? O que você responde? Sim, sim, fácil. E quando fala assim, sente um alívio por dentro, como quem diz: essa foi fácil. Boleto quitado, simples. Você que pensa. Ela respira fundo, mergulha no silêncio e logo diz assim: quanto? Fala, quanto? Quanto? Como é que mede isso? Quanto? E aí, somente aí, você entende a importância da poesia no mundo, porque tem coisa que só a poesia dá conta. Você fala assim: amor, é fácil, é só você contar as estrelas do céu pelas areias do mar e deixa que ela faça conta. Aí você fala: resolvi problema. Mas ela para um minuto, pensa e diz assim: mas por que você me ama? Eu falei, pronto, é sem fim. Aí você começa assim: amor, eu te amo porque você é bonita. Quer dizer que se eu não for bonita, você não ama mais? Não, não. Eu te amo porque você é inteligente. Quer dizer que se eu não for inteligente, não...
não tem resposta para essa pergunta. Não tem resposta que dê conta. Só uma. Só uma. Eu te amo porque eu decidi te amar. Porque ninguém consegue acabar com o amor sem explicação. Então, enquanto nós não entendermos essa proposta, que não vai pedir os nossos sentimentos, a nossa emotividade, mas vai pedir a nossa força espiritual de decisão, nós nunca entenderemos as propostas de Jesus para nós. E pensando assim, somente pensando assim, e entendendo o amor sob essa nova visão, como um novo roteiro para a nossa vida, nós podemos estender agora os nossos primeiros apêndices para uma das questões mais complexas do Evangelho: amar aos vossos inimigos. E nessa hora todo mundo mergulha no silêncio e fala: que jeito, não estamos amando nem os amigos, né? Nem os amigos estão dando para amar. Pois é. E todo mundo entende que essa é uma das propostas mais complexas. E quando você pergunta, por que é difícil amar os inimigos? Os argumentos são: como eu posso sentir por um inimigo o que eu sinto por um amigo? Voltou no amor-sentimento. E aí nada vai fazer sentido. O amor-sentimento faria com que os espíritos pedissem para nós algo impossível. Como eu posso sentir por um inimigo aquilo que eu sinto pelo meu filho? Haveria aí uma incoerência. No entanto, se nós prestarmos a atenção mais cuidadosa ao Evangelho, perceberemos que para amar os inimigos, eles nunca falaram em sentimento, porque não pediriam algo impossível de realizarmos. Vamos para o texto. Está lá, depois os amigos podem conferir. Amar os vossos inimigos. Depois tem vários itens. Primeiro deles, pagar o mal com o bem. Não tem sentimento aqui. Pagar o mal com o bem é o mínimo. Sobre nós pesam 2000 anos de evangelho. 2000 anos de investimento dos Espíritos sobre nós. Pagar o mal com o bem é básico, mais que obrigação. Que não faria sentido se fosse diferente. Não estão apelando ao nosso sentimento, mas à nossa inteligência espiritual. Olha para a tua vida, você não percebeu que não dá certo do outro jeito? Ele faz mal para mim, eu faço mal para ele. Ele faz mal para mim, eu faço mal para ele. Ele me lesa, eu leso ele. Ele faz mal para mim. Não percebemos que sofremos todos assim? Então eles estão apelando à nossa inteligência, maturidade espiritual. Pagar o mal com o bem é quando você fala assim: já entendi. Entendi que, estudando Allan Kardec, porque só existe doutrina espírita segura, se estudarmos com fidelidade Allan Kardec. Allan Kardec ensina que existem mundos felizes. Sabe o que é isso? O planeta inteiro é feliz. E a pergunta que vale a sua vida é a seguinte: o que você está fazendo aqui? É isso. Se existem mundos melhores, felizes, o que eu estou fazendo aqui? E quando você chega a esse ponto, você já entende que amar os vossos inimigos não tem nada a ver com sentimento. É você olhar para você e falar assim: quer saber de uma coisa? Mereço mais. Quero mais. A partir de hoje, se me enganarem, eu não vou enganar. Se me lesarem, eu não vou lesar. Se me passarem a perna, eu não vou passar. Se mentirem contra mim, eu não vou mentir. Por quê? Porque eu quero mais para mim. Isso nada tem a ver com sentimento. Ao falar para amarmos os inimigos, eles não estão pensando nos inimigos, estão pensando em você. Ou ficaremos aqui por muito tempo. Nunca foi sentimento amar. Retornamos à obra. E lá na íntegra, vamos pegar mais um item. Amar os vossos inimigos. Orar por aqueles que vos caluniam e perseguem. Não tem sentimento aqui. Se tem alguém te caluniando, mentindo a teu respeito, falando mal de você, o que você pode fazer que não te deixe igual a ele? Se eu agredir, fiquei igual. Se eu falar mal também, fiquei igual. Se eu mentir sobre ele, fiquei igual. Só sobrou orar. Se eu bater nele, ficou igual. Só sobrou orar. Eles não estão apelando ao nosso sentimento. Eles estão apelando à nossa razão.
Senhor, fulano de tal, ele me ofende, ele denigra a minha imagem, ele fala mal de mim, e eu não quero me indispor com ele. Então eu peço, Senhor, intercede a meu favor. Recorrer às instâncias superiores é o mínimo de bom senso. Eles nunca apelaram ao nosso sentimento. Amar aos vossos inimigos não tem sentimento em momento nenhum. Eles estão apelando ao nosso amadurecimento moral. Porque vir à casa espírita, aprender e não praticar, é semelhante a não vir. Mas voltamos à obra. Amar aos vossos inimigos é o último que depois na íntegra os amigos vão ver lá. Amar aos vossos inimigos, não colocar obstáculos à reconciliação. Não tem sentimento aqui. O que eles estão falando? Alguém tem uma inimizade, brigou com você, magoou, ofendeu e quer pedir desculpa? Aceita. Aceita. Não faz sentido cultivar inimizades aqui. Porque as nossas imperfeições nos fazem nos machucar uns aos outros com relativa facilidade. Alguém se indispôs com você, está querendo reconciliar? Aceita. É isso que eles pedem. Não tem sentimento aqui. Mais uma vez, o que nós temos aqui é inteligência espiritual. Você quer cultivar inimigo para quê, espírita? Para quê? Não faz sentido. Eu sempre lembro de uma passagem de Jesus, uma das últimas, aliás, quando ele estava indo, ele falou assim: eu vou, lhes prepararei um lugar, porque um dia onde eu estiver, vós também estareis. Vou traduzir. Jesus falou assim: eu vou na frente e fico esperando vocês. E a gente larga Jesus esperando, sabe por quê? Não vou com a cara dele. Nunca vou esquecer o que ele fez. Ah, um dia ele ainda vai me pagar. E ficamos aqui embaixo sofrendo. Faz sentido? Eles não estão pedindo os nossos sentimentos, que venhamos a sentir amor pelos inimigos. Eles estão pedindo a nossa decisão, a nossa inteligência espiritual. Até porque, espírita, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Tem alguém que você não suporta nem olhar na cara, sim ou não? Onde fica todo mundo quieto, que eu conheço vocês, não é a primeira vez que eu venho para Goiás. Tem muita gente que eu já vi outras vezes. Sabe aquela pessoa que você não pode olhar na cara, que você não pode nem lembrar do nome? Eu vou te dar uma dica. Vou te dar a dica. Amanhã, segunda-feira, compra um presente para ela e vai levar. Mas não assim, lembrancinha não. Presente. Compra um presente e vai levar. Assim, mas a culpa é dela. Não tem problema. Pede desculpa. A culpa é dela, mas pede desculpa. Você vai sair barato, acredite. É melhor assim, senão sabe o que acontece? A gente vai cultivando esse tipo de coisa. Daqui a pouco morre eu, morre ela, morre você, morre ele, morre todo mundo. A gente nasce e você vai estar com quem você não suporta, embalando nos braços e ainda falando que parece com você. Então acredite em mim, espírita. Você não pode olhar na cara? Vai levar um presente para ele, vai sair muito mais barato, acredite. Pede desculpa do que você não fez, não tem problema. Agora, você entendeu que tudo isso eles estão cuidando de você? Eles estão preocupados com o teu amadurecimento espiritual. Os inimigos são só cenário para ver como vai ser a sua reação. O que eles aguardam é que tudo aquilo que nós ouvimos na casa espírita um dia nos toque e a gente diga: chega, cansei de ser mais um nesse mundo. Agora, onde eu estiver andando, as pessoas vão saber que eu sou espírita sem que eu tenha que contar. Mas a minha conduta vai me denunciar. É isso que eles pedem. É sob essa ótica que eles pretendem que venhamos a entender o amor, onde nunca ele foi um sentimento, mas sempre uma disposição dos espíritos nobres, dos espíritos amadurecidos e assim por diante. Porque o amor é a força mais poderosa do planeta. E nesse momento, você deve estar pensando assim: ah lá, vai falar de poesia de novo. Não. Estou apelando à sua razão. Não é poesia, é racional. O amor é a força mais poderosa do planeta. Ponto. Quando os espíritos dizem ame,
Ele está pensando em você e não nas pessoas à sua volta. É em você. Vou dar um exemplo. Levanta a mão que eu já esqueci. Quem é mãe aqui? Como é teu nome, querida? Gabriela. Gabriela, mãe. A Gabriela é o seguinte. Suponhamos que a Gabriela, ela está limpando aqui o centro, que vai ter hoje atividade. E a Gabriela está sozinha aqui limpando a casa espírita. Não tem ninguém. Está sozinha. E não sei se vocês repararam, aqui na rua de trás montou um circo. Vocês chegaram a ver, sim ou não? Passa lá depois. Tem um circo e ela está limpando o centro sozinho e escapou um leão do circo. Quando a Gabriela se dá conta, lá pela porta do fundo está entrando um leão e a resposta é simples. Gabriela, você foge ou você vai lá brigar com o leão? Foge. Menina esperta, tá viva por causa disso. Foge. Muito bem. Outra pergunta. Gabriela, você está limpando o centro sozinho, sem ninguém. Só está você e seus filhos. Um leão foge do circo. O leão entra para a porta do fundo e vai na direção dos seus filhos. Você foge ou você vai brigar com o leão? Porque o amor é a força mais poderosa do planeta, ponto. Não é poesia, é racional. Ninguém para uma alma que ama. Ninguém consegue conter um espírito que ama daquilo que ele decidiu. É por essa razão que quando nós lemos nos romances de Emmanuel, que as pessoas levadas para serem hostilizadas nos circos de Roma, elas entravam cantando. E nunca fez sentido para mim. Até entender a questão do amor sob uma nova visão. Então é isso, os espíritos estão preocupados com você. Você vai ser indestrutível na medida em que aprender a amar de maneira amadurecida, dispensando aquilo que o sentimento vem e traz, que é muito pouco. Nós podemos recorrer a alguns recursos na internet, os amigos poderão ver. No dia 24 de novembro do ano de 2011, aconteceu em 2021, aconteceu algo interessante. Um homem, um jacaré saiu, pegou o cachorro do homem e arrastou para o lago. O homem veio correndo, pulou no lago, brigou com o jacaré e tirou o cachorro dele. Sabe por que ele fez isso? Porque o amor é a força mais poderosa do planeta. Ponto. Na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, uma mulher de nome Angela entrou com seu filho numa oficina mecânica. E havia um carro suspenso, daqueles onde os mecânicos trabalham embaixo, e houve um acidente, o carro caiu sobre o filho dela. Essa mulher, de nome Ângela, pesando 65 quilos, sai correndo, levanta o carro de 1,5 toneladas e tira o filho dela que está embaixo. Sabe por que ela fez isso? Porque o amor é a força mais poderosa do planeta. Ponto. É esse amor que o Evangelho vem cantar. É um processo de capacitação. O sede perfeito não seria possível antes que a criatura resolvesse, decidisse ser alguém que ama. Porque esse amor que eu falo é um amor que não tem quem. Vou explicar. A gente pode falar assim, o Eduardo, você ama? Qual é a resposta natural? Quem? Tem que ter quem. A gente ama alguém, é ou não é? Se eu falo assim, você ama quem? Agora, quando eu falo assim, Jesus ama, alguém pergunta quem? Não, porque a propriedade de amar está nele, independe das relações. É isso que o Evangelho indica para você. Que você estude, aprenda, cresça, até que um dia você ame, ponto. Não é ame, depende de quem. Introduza em você a capacidade de amar, porque daí não precisa mais amar ninguém. Passa a ser natural. Por exemplo, vocês conhecem alguém que tem mau humor, sim ou não? Gente do céu, que isso? Se ele estiver na sala, não aponta. Olha para mim que eu entendo. Né? Quem tem mau humor, tudo que ele faz, querendo ou não, ele deixa impresso as marcas do mau humor. Pessoas violentas, tudo que fazem deixa as marcas da violência. Ela vai cumprimentar um amigo, ele bate forte nas costas. Não tem jeito. E alguém que ama? Da mesma forma, deixa impressa as marcas do amor em tudo que faz. Então, o amor que o Evangelho nos propõe não é amor a alguém. Não tem quem. O que eles querem é que você ame. Ponto.
E dali em diante a consequência. Quanto maior o seu adiantamento moral, mais força moral você vai ter para fazer com que o amor esteja em você. E aí o trabalho é busca individual. Porque você poderia estar dizendo assim, mas Roosevelt, o meu trabalho, eu sou advogado, como é que eu faço? Eu tenho que processar as pessoas? Eu entendo. Então pergunte a você mesmo, como é que um advogado que ama processa as pessoas? Essa busca é a sua. Eu sou policial, eu prendo. Eu entendo. Então pergunte a você, como é que um policial que ama prende alguém? Como é que uma balconista de loja que ama atende as pessoas? Como é que um frentista, e assim é a busca de cada um de nós. Como é que alguém que ama faz aquilo que você faz? Porque se nós somos filhos de Deus e conhecemos a doutrina espírita, há de ter do Pai traços de caráter na nossa conduta que ateste essa paternidade. Ou não faz sentido ser espírita nos comportando iguais àqueles que não são. Mas aí, você pode estar pensando assim, eu vou experimentar essa nova maneira de amar. Eu quero experimentar essa nova forma de amor. Por onde eu começo? Eu vou dar 3 indicações interessantes para você. A primeira é o seguinte, vocês sabem o que é empatia, sim ou não? Se vocês viram os grandes dicionaristas, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, encontraram assim lá, empatia, capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E a definição, evidentemente, está correta. Mas não é essa que eu quero que você tenha, quero que você adote a minha. É o seguinte, empatia é a capacidade de entender que o outro é outro. Ponto. Só isso. É outro. É livre para ser diferente. Porque, fora isso, nós amamos nos colocando como referência. Já viu isso ou não? Se olha para alguém e fala assim, onde já se viu o que ele fez? Por que eu falo onde já se viu? Porque eu não faria. Acho um absurdo aquele comportamento. Por quê? Porque eu não concordo. A gente se coloca como medida para as outras pessoas. Mas se eu entender que o outro é outro, acabou a medida. Você vê pessoas fazendo coisas absurdas e pensa, tá tudo certo, é outro. E tem direito de ser outro. Ele não quer o que eu quero, não busca o que eu busco, não tem experiência que eu tenho. É outro. E você fica livre. E dando para o outro o direito de ser outro, você pode até amá-lo agora. Agora até já dá. Vamos para a prática que eu gosto de exemplo. Que exemplo ninguém esquece. Suponhamos que aqui bem na nossa entrada tem aqui a nosso evento espírita e suponhamos que bem de frente, só atravessar a rua, abriram um boteco. Boteco raiz. Mesa de bilhar, boteco. E aí às 8 horas tem uma fila de gente entrando aqui para o evento espírita e uma fila de gente entrando lá no boteco de São João. Tudo bem ou não? Como é que a gente pensa quando vê aquela fila entrando lá no boteco de São João? Gente, tudo perdido, gente. Olha só bebe, coisa absurda isso, gente. Onde já se viu? É ou não é? Imagina o pessoal lá no bar do São João vendo a gente entrar, tudo aqui no evento espírita. Nossa, tudo fanático, tudo fanático. Só reza. Pergunta é, quem tem razão? Todo mundo. É outro. Eles não querem o que a gente quer. Não buscam o que a gente busca. Se você der direito para o outro ser o que ele quiser, você não é mais referência, aí dá até para amá-lo. Não tem mais comparação da conduta dele com a sua. Você chega na sua casa agora, seu filho está ouvindo aquelas músicas ruins, porque jovem escuta uma música ruim, é ou não é? Aí, em vez de você brigar com ele, sabe o que você fala? É outro. Outro universo, outra mentalidade, outra busca, é outro. Se você não der direito do outro ser o outro, você nunca vai conseguir amá-lo. Essa é a primeira. A segunda é o seguinte: amor tem hierarquia. Tem amor mais importante e amor menos importante. A escala, presta atenção que eu preciso que você guarde isso, espírita. Amor mais importante, amor a Deus. Por quê? Porque ele mede o seu amadurecimento moral. Quanto mais o espírito amadurece, mais ele entende e ama a Deus. Essa é a medida basilar.
Amor a Deus, o mais importante. Depois disso, amor a você mesmo. E depois disso, amor ao próximo. Há uma hierarquia. Aí você diz assim, mas não é amor ao próximo primeiro que meu? Não. Basta olhar para o Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo. É o amor que você tem por você que você vai oferecer ao outro. Basilar. Então é dentro dessa escala. Vamos lá então. Amor mais importante é qual? Eu vi que tem gente que não entendeu a pergunta. Eu sei que não é difícil, eu sei. Mas assim, amor a Deus, amor a mim mesmo e amor ao próximo, tudo bem? Vamos lá. Amor mais importante? Depois? Por que eu fiz questão de você gravar isso? Pelo seguinte, existe uma necessidade intelectual nisso. Todas as vezes que você tiver com dificuldade num nível de amor, se apega ao nível superior. Amor a Deus é a base, vai ser proporcional ao seu adiantamento ético-moral. Mas se você tiver com dificuldade de amar a você mesmo, se apega ao amor a Deus. Ora a Deus, canta a Deus, faz coisas que você entende que agrada a Deus, ora muito a Deus, aproxima-se de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você melhora o seu amor pessoal. É como um rio que tinha perdido contato com a sua fonte, que agora passa a tê-la novamente. Mas se sua dificuldade for em amar as pessoas, fortaleça o amor por você mesmo. Atenda às suas necessidades mentais, físicas, faça coisas que te agradam, cuida de você mesmo, fortaleça o seu amor pessoal, que o seu amor fortalecido inevitavelmente transborda para as pessoas que estão à sua volta. É inevitável. Entender essa hierarquia é fundamental. Por fim, há uma diferença entre amar e gostar. Se eu perguntar para vocês assim, o que é mais ou o que é menos? Amar ou gostar? O que é mais? A resposta é racional. No entanto, ela está equivocada. Não existe a menor relação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque se amar é positivo divino, você vai amar e ponto. Gostar é livre-arbítrio. Você gosta se você quiser. Você vai ter que amar. Faz parte do crescimento espiritual. Gostar é livre-arbítrio. E essa faceta, esse grupo do gostar, ele não é menor por uma questão. Acompanhe a minha reflexão. Espírita, Jesus ama todo mundo, sim ou não? Mas com quem que ele gosta de estar? Quem que é a turminha dele que ele gosta de estar? Já pensou isso? Bezerra de Menezes ama todo mundo. Quando acabam as atividades, acabou tudo, com quem que ele gosta de estar? Talvez esse seja o grupo mais interessante para a gente querer estar. Né? Com quem que eles gostam? E essa função. Eu tenho que amar todo mundo? Tenho, sim. Mas eu gosto de ficar com ela. Livre-arbítrio. E por que eu estou falando isso? Senão você vem aqui hoje, ouve que tem que amar todo mundo, que é uma busca sua, não está pensando nas pessoas, mas é por você. Aí amanhã a sua esposa fala assim, amor, você lembra da palestra que tem que amar todo mundo? Lembro. Final de semana que vem vamos almoçar na casa da mamãe, né? Você, não, ela não gosta de mim, não, tem que amar todo mundo. Não é isso, compreende? Amar as pessoas é algo cultivado dentro de você. Você vai carregar isso para onde você for. Gostar é livre-arbítrio. Goste de quem você quiser. No entanto, espírita, entenda essa proposta. Uma nova vida nos aguarda quando aprendermos a amar de uma nova maneira. É fundamental fazer com que o Evangelho crie em nós uma alegria de viver que os outros não conhecem. Não faz sentido sermos permeados pela doutrina espírita e caminharmos destituídos de vida, abatidos, desanimados, igual aqueles que não vêm. E assim, por termos o contato com a doutrina espírita, pelo privilégio de estarmos aqui, rogamos a Deus que nos abençoe e crie em nós a coragem de transformar a própria vida. E por causa disso, agradecemos orando, dizendo, Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz,
e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho. Abre-me os ouvidos surdos da vaidade. Sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.